Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Victor Maciel, estagiário de língua portuguesa do projeto de recuperação da aprendizagem de Campos dos Goitacazes, e hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade que vocês fizeram na semana passada, quando a gente estudou o gênero de notícia. Então vamos ler o texto primeiramente, para a gente poder entender sobre o que está sendo falado, e depois a gente passa para as questões e eu explico uma por uma, tudo bem? Eu peço que vocês acompanhem aí e inclusive as respostas que vocês colocaram para ver o que está certo, o que está errado e para ver se vocês têm alguma dúvida. Qualquer coisa vocês podem falar para a gente lá no grupo que a gente ajuda vocês. Então vamos começar a ler o texto. Pela primeira vez, pódio das Olimpíadas será feito de plástico reciclado. O plástico foi recolhido de pontos de coleta em supermercados japoneses e do oceano. Foi feito por Sabrina Brito em 13 de julho de 2021. Vamos começar. De forma inédita, cerca de 100 pódios das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Tóquio serão compostos de plástico reciclado. Aproximadamente 45 toneladas de resíduos plásticos foram transformadas em matéria-prima para a produção dos pódios. Trata-se de um projeto coordenado pelas empresas Procter Gamble e TerraCycle, que teve início com a instalação de caixas coletoras de plástico em 2,5 mil pontos da rede de supermercado japonesa Aeon. Além disso, resíduos plásticos foram recolhidos dos oceanos para complementar a coleta. Depois do fim das Paralimpíadas, os pódios serão reciclados e transformados em embalagens para produtos da P&G. O pódio foi desenvolvido pelo designer Tokolo Asao, responsável também pelos emblemas das Olimpíadas de Tóquio. Para a gestora de marketing e relacionamento da TerraCycle, Renata Ross, o processo de construir pódios a partir de plástico reciclado é irreversível e deverá ser adotado em outros eventos. É importante assinalar que a implantação desse projeto no Japão é de essencial significado quando se considera que o país é o segundo maior gerador mundial de detritos plásticos per capita, atrás apenas dos Estados Unidos. E foi tirado da revista Veja. Então vamos para a primeira questão. O texto apresenta a característica do gênero textual. A gente tem reportagem, notícia, crônica ou entrevista. Bom, vamos por eliminação. Entrevista não é, porque se a gente for olhar assim de uma maneira bem geral, entrevista é entre duas ou mais pessoas, a gente tem uma conversa, um diálogo, a gente tem geralmente aí o travessão ou as aspas, né, como sinais de pontuação para identificar as falas dessas pessoas, tanto do entrevistador como da pessoa que está sendo entrevistada. Aqui a gente não tem nada disso, então vamos eliminar. Crônica. Crônica também não é o caso desse texto, porque a crônica, ela se trata de questões do cotidiano e ela tem uma visão bastante pessoal daquilo que está sendo colocado na história. Então, também não é o caso. Reportagem é muito parecida com a notícia, às vezes a gente confunde, mas a reportagem ela tem um caráter mais longo, né? O texto geralmente ele é mais longo e geralmente é opinativo. Então, o repórter se coloca naquele texto. Não é o caso daqui. Aqui seria mesmo a letra B, a notícia, que é o foco do texto é dar essa notícia, informar o leitor acerca desse fato, dessa notícia. Então, resposta letra B. Segunda questão. Qual a finalidade da notícia em estudo? Divulgar o designer Tokolo Asao. Bom, a gente sabe que lá no texto, ó, bem aqui, nesse comecinho, o pódio foi desenvolvido pelo designer Tokolo Asao. De fato, tem essa informação, tem o nome do designer e tudo mais. Só que isso é um detalhe do texto, não é o foco, né? Não é a intenção, não é a finalidade, como está pedindo aqui na questão do nosso texto. Então, essa não é a resposta. Explicar que após as Olimpíadas os pódios serão novamente reciclados. Também existe essa informação no texto, né? Eles falam aqui que após as Olimpíadas, os pódios serão reciclados e transformados em embalagens para produtos da P&G, mas também é só um detalhe, não é o foco, não é a finalidade do texto. Alertar sobre a prática de jogar plásticos em oceanos, também não é a finalidade. A finalidade é noticiar o projeto que desenvolveu 100 pódios a partir de plásticos reciclados. Resposta, letra B. Terceira questão. O plástico foi recolhido de pontos de coleta em supermercados japoneses e do oceano. O trecho citado em negrito faz parte da notícia e ele é conhecido como manchete, corpo, lead ou subtítulo. Lembra daquele vídeo que nós assistimos, que a professora colocou no início da aula passada, explicando a estrutura de uma notícia? Pois é, a gente aprendeu que
essa primeira parte aqui, que geralmente vem com um tamanho maior do que o resto do texto, é o nosso título, né? O título ele vai ser sucinto, ele vai divulgar para a gente mais ou menos de forma resumida o que vai ser abordado naquela notícia. Depois do título, a gente tem aí o subtítulo, que geralmente é um trecho bem curto, bem sucinto também, que serve como um complemento para o título. Depois a gente vai ter, aqui no caso, a gente tem uma imagem, né, às vezes, e esse primeiro trecho aqui, que é a nossa introdução, que é o que começa de fato a falar da notícia, a gente chama de lead, né, que é para apresentar de fato o começo da notícia. Depois a gente vai ter aqui o corpo do texto, com todas as informações mais detalhadas. Aqui a gente tem a fonte, né, de onde essa notícia foi retirada. Então, esse trecho, ó, o plástico foi recolhido de pontos de coleta em supermercados japoneses e do oceano, ele está localizado bem aqui. E ele, como a gente falou, é o nosso subtítulo. Qual a função do subtítulo, Vitor? Complementar, né? Ele vai ser complementar ao nosso título, dando uma informação que vai agregar ao que já foi falado. Então, a resposta aqui é a letra D. Quarta questão. O fato que gerou a notícia foi a instalação de caixas coletoras de plástico em 2,5 mil pontos da rede de supermercados. Não é o foco, né? Não foi isso que gerou a notícia. O Japão ser o segundo maior gerador mundial de detritos plásticos per capita, atrás apenas dos Estados Unidos. Também tem essa informação no texto, mas não é o que gerou a notícia, não é o principal fato. Depois do fim das Paralimpíadas, os pódios serão reciclados e transformados em embalagens. Isso também está lá, só que não é o que gerou. Lembre-se sempre, gente, que não necessariamente as letrinhas, as alternativas, elas vão estar erradas, né? Tudo errado e só tem uma certa. Muitas vezes, como a gente está vendo aqui, elas estão corretas, mas a gente tem que olhar o que o enunciado está pedindo. No caso aqui é o que gerou, que fato gerou essa notícia. O que gerou foi o fato de ser a primeira vez que há pódios reciclados em uma Olimpíada. Foi isso que fez com que a notícia existisse. Isso é que é inovador, isso é que é novo, né? Que precisou ser noticiado. Quinta questão. Essa quinta questão, gente, ela saiu repetida com a terceira, então a resposta permanece sendo a letra D, subtítulo. Sexta questão. Leia as informações sobre o título da notícia. Primeira afirmação. É claro e adianta o assunto de que tratará. De fato, aqui no título, ele é bem claro, ó. Pela primeira vez, o pódio das Olimpíadas será feito de plástico reciclado. Ele é bem sucinto, bem objetivo, e ele resume para a gente o que vai ter em todo o resto do nosso texto. Então, tá correta. O verbo principal é será e está no futuro. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui, será e está no futuro, né? Ainda vai acontecer. Será feito. Então está correto também. É conciso e apresenta o verbo principal no presente. A gente já viu que o verbo está o quê? No futuro. Então a correta aqui seria a letra A. As alternativas 1 e 2 estão corretas. E a última questão, onde acontecerá as Olimpíadas este ano? Se a gente voltar aqui, nós vamos ver que ele está falando sobre Tóquio, né? As Olimpíadas e as Paralimpíadas de Tóquio. Então, seria Japão. Tóquio fica no Japão. Então, a resposta aqui é Tóquio, no Japão. Bom, gente, essa foi a nossa correção da atividade que nós passamos anteriormente para vocês sobre o gênero notícia. Espero que vocês tenham entendido mais sobre esse gênero, que tenha ficado mais claro para vocês. Obrigado a quem assistiu até aqui. Qualquer dúvida, nós vamos estar disponíveis nos grupos do WhatsApp das turmas de vocês para poder auxiliá-los nesse processo. E é isso, até a próxima correção, até a próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.